Olá, queridos, graça e paz, que Deus vos abençoe em Cristo Jesus. Estamos novamente aqui com você para juntos termos um momento de reflexão da palavra de Deus. A palavra de hoje eu quero comentar sobre Arão, sobre a vara de Arão. Texto conhecido, mas pouco pregado, pouco divulgado ou ensinado dentro das Escrituras por muitas pessoas. Queridos, esse texto se encontra em Números, capítulo 17. Depois você pode ler na sua casa e tirar bastante lições desse texto. Mas, veja bem, esse texto, ele é precedido por aquele momento, aquela famosa rebelião de Datã, Coré e Abirão. Lembra daquela rebelião que está no capítulo 16 de Número? Os líderes se levantaram contra Moisés, questionavam a autoridade de Moisés, aquilo que eram as decisões de Moisés, não sabendo eles que tudo que Moisés procurava fazer, executar, era exatamente segundo a orientação de Deus. Eles questionavam por que Moisés dava posição de autoridade sobre Arão. Eles não entendiam sobre aquilo que era o sacerdócio. Eles não entendiam sobre aquilo que era o chamado. Eles não entendiam sobre aquilo que era a autoridade, a questão do respeito, do temor, aquilo que era a vocação de Moisés. Mas sem entenderem o propósito de Deus, então começaram a questionarem, a murmurarem contra Moisés, contra Arão e contra as decisões, aquilo que era o comando de Deus. Então Deus fala com Moisés no capítulo 17 de Número, mandando que cada um dos príncipes trouxesse uma vara. Queridos, 12 príncipes, 12 varas, mais a vara de Arão que representava a tribo de Levi. Queridos, cada um daqueles príncipes trouxeram suas varas. Mas, quando chegaram ali diante de Moisés, Moisés toma aquelas varas e coloca dentro do tabernáculo, fecha o tabernáculo e todos ficam pelo lado de fora. As varas dentro do tabernáculo e os supostos representantes das varas ficaram pelo lado de fora. Só no dia seguinte que Moisés foi então ao tabernáculo e pegou aquelas varas. Ao entrar no tabernáculo, Moisés percebeu o que havia acontecido, porque a ordem, o comando era o seguinte: a vara que florescesse seria exatamente aquele líder, o dono dela, o representante dela, que exerceria o sacerdócio. Queridos, uma coisa é super importante, deixa eu falar para vocês. A vara de Arão tem uma representação muito forte. Aquilo que era a pessoa de Cristo, aquilo que era o ministério humano de Cristo, aquilo que era a morte e a ressurreição de Cristo. A vara dentro do tabernáculo mostra ou representa exatamente o Cristo naquilo que é o corpo humano. A vara que fica durante toda aquela noite dentro do tabernáculo, aquele momento de descanso, representa exatamente o Cristo que passa todo dia do sábado dentro do túmulo. E aquela vara que floresce representa o Cristo ressuscitado. Então, queridos, a vara de Arão foi a que floresceu. Quando Moisés traz e apresenta para os seus devidos donos, todos os outros receberam que a sua vara era seca. Querido, todos receberam vara seca. Amados, dentro desse texto eu quero trazer uma palavra muito forte para aqueles que exercem liderança dentro da igreja. Queridos, Deus tem um chamado, Deus dá autoridade. Ninguém se chama, ninguém se autopromove, ninguém pode se fazer pastor, ninguém pode exercer uma liderança por conta própria. A liderança é constituída por Deus. O governo da igreja é constituído por Deus. Ser sacerdote não era uma questão de escolha de Moisés. Não era um privilégio que Moisés estava dando para o seu irmão. Era algo de Deus. É Deus que havia mandado. Era Deus que havia colocado Arão naquele sacerdócio. Moisés era o líder da nação e Arão era o líder do sacerdócio. E os demais líderes imaginavam que Moisés estava fazendo negociação, que Moisés estava exatamente alinhando, conduzindo as coisas para favorecer a sua família. No entanto, não sabendo eles que aquilo era uma escolha. Como eles questionaram a Moisés e houve aquele problema no capítulo 16, exatamente onde aqueles líderes lá com Coré, com Datã e Abirão morreram diante de um terremoto, então Deus, para silenciar todos eles, mostrou a eles que aquele a quem ele escolhe, ele sempre vai dar sinais, ele sempre vai indicar. Queridos, a vara de Arão, ela floresceu. Quem tem chamado de Deus vai dar fruto. Quem tem chamado de Deus vai produzir. Quem tem chamado de Deus vai dar broto. Na vara tinha broto, vai exatamente multiplicar. Quem tem chamado de Deus vai crescer, vai gerar crescimento também. Quem tem chamado de Deus, querido, sempre vai frutificar. Ministério seco, ministério que não produz, líderes que tão somente sabem ou querem
tão somente fazer as coisas sem dar resultado, queridos, não vai conseguir, não vai produzir, porque este não é um sinal que Deus tem. Quando Deus chama, Deus o capacita. Quando Deus chama, Deus dá graça. Quando Deus chama, Deus abençoa. Quando Deus chama, Deus dá autoridade. Quando Deus chama, a pessoa exerce com muita eficiência aquilo que é o chamado. Amados, seja como Arão. Se você é escolhido, não se preocupe. Deus é quem vai te abençoar, Deus é quem vai te defender, Deus é quem vai te conduzir. E se você não foi chamado para tal função, se você ainda não conhece o seu propósito, como aqueles líderes que estavam questionando com Moisés, queridos, procure conhecer o propósito de Deus. Nem todos foram chamados para ser pastor, nem todos foram chamados para ser apóstolo, nem todos foram chamados para ser evangelista, nem todos foram chamados para ser mestre, queridos, nem todos foram chamados para exercer uma função diante do povo. Mas você procure entender o seu propósito de vida. Quando você procura entender que você compreende o seu propósito, o seu chamado, você vai exercer com eficiência aquilo que Deus tem para você. Queridos, a vara de Arão floresceu, calando todos aqueles outros líderes que não tinham um chamado por Deus, ou que estavam querendo exercer uma função que Deus não havia chamado para aquilo. Amados, sempre entenda uma coisa, procure entender uma coisa: o seu chamado é para exercer a vontade de Deus. O seu chamado é excelente quando você aceita e quando você faz com eficiência aquilo para qual Deus lhe designou. Se Deus lhe chamou para cuidar de pessoas, querido, cuide. Todos nós somos chamados. Todos nós somos chamados por Deus para exercermos com eficiência o nosso chamado. Se você foi chamado para exercer o ministério do cântico, cante. Se você foi chamado para exercer o ministério da música, exerça. Se você foi chamado para exercer os ministérios como sociais, que são os ministérios de misericórdia, querido, exerça com eficiência. Faça, querido, aquilo que Deus, para qual Deus te chamou, aquilo que Deus quer que você exerça. Que Deus te abençoe em Cristo Jesus e que você entenda que a autoridade quem dá é Deus e quem chama é o Senhor. Deus te abençoe.